Olá pessoal, comentando este livro aqui, O Negro no Brasil, do Júlio Chiavenato. Então, na primeira parte do vídeo, né, eu expliquei essa informação que ele traz, que a igreja lucrava com o tráfico, e ali ele deu uma informação de que a Ordem de Cristo recebia 5% de cada escravo. Eu não sei de que referência é essa. Agora, um outro aspecto a se considerar é que a Ordem de Cristo, quem era o líder dessa ordem, né? Coordenador, presidente dessa ordem, chefe dessa ordem, era o rei português. Tá? Então, essa ordem de Cristo, ela foi criada lá no século XIV, sucedendo aos templários, né, que eles haviam sido expulsos lá na França, e eles acabaram sendo acolhidos ali em Portugal. Então, foi renomeada essa ordem como Ordem de Cristo. No início, sim, eram monges, né, relacionados aí, tinham caráter religioso, mas já na época da escravidão, já estava praticamente secularizada essa ordem. Então, assim, você dizer que a ordem de Cristo recebia um percentual, você está dizendo que a coroa portuguesa recebia um percentual. Esse dinheiro não ia para a igreja propriamente, né? Dizer que os padres aqui recebiam percentual, a princípio não. Existia um benefício, vamos dizer, indireto, né? Indireto, porque pelo padroado, os padres, né, do clero regular, eles recebiam os seus salários pela coroa portuguesa. Então, como a coroa portuguesa ela traficava e tinha lucro pelo tráfico, pode dizer que indiretamente isso acabava pagando os salários da igreja aqui. Bem indiretamente, né? Mas sim, pode-se dizer que bem indiretamente. Mas você dizer que a igreja agiu no intuito de preservar o tráfico para garantir seus salários, né? Aí não, aí já é, seria bem indireto. Inclusive, há muitas reclamações que esses salários não eram pagos regularmente, assim, enfim. Ou seja, essa afirmação é vazia do Júlio Chiavenato, né? Mas ele fala outras coisas aqui, todas sem referência, né? Mas vou trazer outras coisas aqui que batem com outros livros que eu já li, tá? Então, aqui na página 69, ele diz assim, ele se refere ao W. Howard em American Slavery and Federal Law. Pô, aqui está colocando uma referência. Aqui ele coloca a referência. Então, ele calcula que metade dos negros traficados para o Brasil vinha nos navios sob a bandeira norte-americana. Porque quando em 1830, né, 31, o Brasil aprovou aquela lei para inglês ver, proibia o tráfico, ainda continuou tendo muito contrabando, muito. Até aumentou a entrada de escravos aqui no Brasil, até 1851, na lei de Eusébio de Queiroz. Então, esse período aí de 20 anos, teve muito contrabando. Mas a Inglaterra estava marcando bem direto, né? Para você escapar da perseguição da Inglaterra, você trazia esses escravos em navios de bandeira dos Estados Unidos, que aí a Inglaterra não atacava. Então, os norte-americanos ou navios que alugavam sua bandeira até 1838 pouco traficavam, tá? A partir de 1848 já carregam 20% dos negros. E ao final do tráfico, em 1850, já traziam metade dos africanos. Os navios de bandeira norte-americana foram os últimos a abandonar o tráfico, 1855. Em 1849, por exemplo, entraram no Brasil 54 mil negros africanos. O ministro dos Estados Unidos, no Rio de Janeiro, calcula que desses, 27 mil, ou seja, metade, vieram em navios de bandeira dos Estados Unidos. Os norte-americanos estavam tão envolvidos no tráfico que o cônsul Gorham Parks afirmou em documento de 1º de julho de 1846 a 1º de outubro de 1849, 88 navios dos Estados Unidos, disfarçados em mercadores de outros artigos,
deixavam o Rio de Janeiro para buscarem negros na costa da África. Então é um contrabando que envolvia navios dos Estados Unidos, tá? Isso era feito. Página 73, aí já está falando da lei do Eusébio de Queiroz, que na Câmara dos Deputados, em 16 de julho de 1852, ele fez um discurso, né, onde ele comenta assim: sejamos francos, o tráfico no Brasil prendia-se a interesses, ou para melhor dizer, a pretendidos interesses de nossos agricultores. Quer dizer, nessa época o tráfico acabou de acabar, né? Porque a lei de Eusébio de Queiroz é 1851, tá? E num país em que a agricultura tem tamanha força, era natural que a opinião pública se manifestasse em favor do tráfico. A princípio, acreditando que na compra de maior número de escravos consistia o aumento de seus lucros, os nossos agricultores, sem advertirem do gravíssimo perigo que ameaçava o país, só tratavam da aquisição de novos braços, comprando-os a crédito, a pagamento de 3 ou 4 anos, vencendo no intervalo juros mordentes. É sabido que a maior parte desses infelizes são ceifados logo nos primeiros anos, pelo estado de desgraça a que os reduzem os maus tratos da viagem, pela mudança de clima, de alimentos e de todos os hábitos que constituem a vida. Assim, os escravos morriam, mas as dívidas ficavam. E com elas, os terrenos hipotecados aos especuladores que compravam os africanos aos traficantes para revender aos lavradores. Assim, a nossa propriedade territorial ia passando da mão dos agricultores para os especuladores e traficantes. Essa experiência despertou os nossos lavradores e fez-lhe conhecer que achavam sua ruína onde procuravam a riqueza. E ficou o tráfico, desde esse momento, definitivamente condenado. Entende? Porque eles traficavam, compravam escravo e ainda não terminou de pagar, porque eles faziam financiamento aí de 3, 4 anos, e o escravo morria nesse tempo aí, logo que depois chegou. Quando não morria na viagem, morria logo depois. E aí tu tinha que pagar esse escravo, cara. Não tem devolução de dinheiro, não. Então isso acabava levando a hipotecar os terrenos, né? Então, assim, o Eusébio de Queiroz está mostrando quão desvantajoso é essa história aí de se meter no tráfico, que você vai querer ganhar muito dinheiro e acaba perdendo as suas terras. É isso então. Muito obrigado então.